Hoje, 1º de janeiro de 2026, nesse momento, o Juarez Cardoso Vital e a Sara Silva Vital dá-se início um novo ano, né? Fazendo um lindo trabalho para Ialvo e fazendo também um processo profundo de renovação. A gente não comemora esse ano novo porque esse ano, na verdade, ele não começou. O calendário foi mudado. O ano começa, na verdade, em março, 1º de março, a data em que nasci, tanto lá atrás como agora, de novo, nasci, 1º de março de 1962. Nesse vídeo eu irei mostrar algo jamais vocês imaginaram, algo seríssimo. Eu irei sentar ali em torno da mesa, vou abrir a Bíblia e trazer uma linda mensagem para os irmãos e as irmãs, os meninos e as meninas que estão me acompanhando nas redes sociais. Desde já, eu quero deixar as bênçãos de Ialvo com vocês, cumprimentando vocês com as bênçãos de Ialvo, que vocês possam crescer, florescer e frutificar na preciosa presença do nosso precioso Pai Ialvo. Que assim seja. Que assim Vamos seja. lá? Tranquilo? Bem tranquilo? E agora vamos para uma mensagem profunda, mensagem. Quero resumir ao máximo, não quero ser enfadonho. Eu vou falar a parábola do que semeia. Aqui o título da palavra é Mateus capítulo 13, né? Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 23, não sei se vou ao 23, não há necessidade. Veja bem, escreveram na Bíblia a parábola do semeador. Ou seja, no caso o Messias aqui semeava a dor? Não, né? Ele semeava as boas novas, a mensagem verdadeira para dar libertação ao povo. Aí Satã, o sistema satânico, ele mudou, dizendo que ele semeava a dor. Aí por isso colocou o semeador, ok? Então, vamos lá. A parábola do semeador, é o que está escrito na Bíblia. Tendo o Messias, aqui escreve Jesus, saído de casa naquele tempo, escreve dia, que é derivado de diabo, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Será que alguém sentado em um barco consegue visualizar as pessoas que estão, diz que era uma grande multidão, consegue visualizar ele sentado num barco? Não bate, né? Sem lógica. Vamos lá. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, vou falar da forma que está na Bíblia. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Olha, quando ele jogou aquilo, ele lançou aquilo que era para melhorar a situação das pessoas, ou seja, ele lançou a verdade nas mentalidades das pessoas, tá? Mas aí aqui eles falam semente que caiu à beira do caminho, mas vamos lá, e quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que é isso? Alguém recebe a mensagem,
porém não tem firmeza. Logo em seguida, aqui diz que veio as aves lá de cima e tirou a mensagem. Que aves são essas? Isso aqui é parábola. Vieram seres invisíveis, né, opostos ao reino de Yahweh, e arrebatou o que tinha sido colocado na mentalidade dele, e aí voltou ele ao ritual antigo, praticando o que os seres oposições a Yahweh bem queria que praticasse. Vamos lá, essa foi uma parte. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Ou seja, tem pessoas que recebem uma mensagem verdadeira de Yahweh, mas logo em seguida, por pouca coisa que começa a acontecer na vida delas, elas não têm profundidade, tá? Não têm segurança e logo abandona. Então, isso é notório que vai acontecer em nosso meio. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então, o que acontece? A que cai entre os espinhos são as pessoas que recebem a mensagem, creem que a mensagem é verdadeira, mas logo em seguida vem as tribulações, vem as aflições, vem as perseguições, vem as injúrias, e aí, por causa do sufoco, das perseguições, esses são os espinhos. A pessoa abandona também. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro 30. O que cai em boa terra, esse não se abala. Cumpre-se aquela passagem que diz que é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme por toda a vida. Vem a luta, vem a aflição, observa o que já fizeram comigo, eu não abandono, né? Então, esse é o que caiu a palavra na pessoa que é desejosa total de viver uma vida plena e não deixa Yahweh por nada. É o caso de Uve lá no passado. A Satã, ele aparece a Yahweh. Eu vou contar a história de Rassatã hoje de forma que vocês nunca imaginaram, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês quem é Satanás que vocês não sabem, tá? Nesse vídeo. Então, o que acontece? Ele teve acesso a Yahweh, e daí foi aonde Yahweh disse para ele: observasse o meu servo Iuve, que vocês chamam de Jó, que é o mesmo Juarez Cardoso Vital. Juarez Cardoso Vital passou pela terra, por essa vez agora é a 17ª vez. E agora se resolverá o problema do mundo de uma forma que vocês nunca imaginaram. Tá, é um processo. O processo é longínquo, mas a gente vence. Ok? Então aí ele falou: mas observaste o meu servo Iuve, porque não há ninguém no mundo semelhante a ele, temente, firme, nada tira ele do caminho. Vem luta, pode vir aflição, pode vir o que for, que ele está firme. Ah, mas tem razão, encher-se ele de bens. Ele é um dos homens mais ricos do Oriente. Encher-se ele de riqueza. Tira a riqueza dele para você ver se ele não blasfema contra ti. Vai, tira tudo. Aí os mensageiros chegavam e diziam: olha, Iuve, morreu não sei quantas cabeças de gado sua em tal lugar, morreu não sei o quê. Ele falava: é assim mesmo. Se isso está acontecendo, o Yahweh está permitindo, deixa que aconteça. E aí, volta e meia, vinha outra notícia, dizia que tinha desabado não sei o quê, que tinha acabado com não sei o quê e tal. Sei que no final ficou só ele, sem nada. E aí, o rei Léo volta de novo. Aí Yahweh fala: observaste meu servo Iuve? Por que não há homem no mundo semelhante a ele? Filho único, é isso aí, o único que não cedia. Aí inventaram filho único. Não, ele não tinha só um filho. Todos nós somos filhos do nosso pai. Como é que é filho único? Ele é o único
que não cedia. Aí que acontece? Ah, mas tem razão, ele está gordo, robusto, bonito. Toca na pele dele para você ver se ele não blasfema de ti. Vai. Porém, não é permitido você tirar a vida dele. Ele foi, encheu de lepra, foi para a cinza coçar com um caco de telha cheio de lepras. Aí que acontece? Veio os empregados dele e falavam, amaldiçoa esse aí que você diz que você serve e morra. E por aí vai, o povo tudo blasfemou e ele manteve vivo, firme. E depois da luta, da aflição, do sofrimento, e ao restituiu ele, deu tudo em dobro. É o que vai acontecer comigo. Já colocaram fogo em casa minha, estão achando que eu estou por baixo, e Al vai me dar tudo em dobro. Tenho certeza. Mas vamos lá? Então, o que acontece? Em nosso meio, existem... Olha, gente, vocês precisam entender uma coisa. Eu vou dizer 4 situações. A Igreja Católica maligna, ela diz, o homem ou vai para o céu ou vai para o inferno, sendo que céu e inferno é a mesma coisa. O nome céu é derivado de Seol, que é inferno. Geena, Dagdol, é a mesma coisa. O homem morre, ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Ué, se céu e inferno é a mesma coisa, como é que vai para o céu ou para o inferno? História inventada. Então, qual é a verdade dentro disso? São 4 posições. Primeiro, quem aceitar Yahweh e conseguir se purificar, já comecei a minha purificação. Esse ano de 2026, fico puro total. Tá. Aí, quando eu estiver puro total, abalará o mundo inteiro. Esse ano de 2026, eu fico puro total. Eu entrei no processo de purificação seríssima. Tá. Nunca mais vocês vão ver eu almoçar, jantar, merendar, não vai ter mais isso. Tá. Então, o que acontece? Aí, o que acontece? São 4 posições do homem que está na terra. Primeiro, quem conseguir, junto comigo, entrar nessa purificação, não está escrito? Escreveram na Bíblia, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Senhor é Baal. E santificação é satanização. Mas qual é a verdade? Sem a purificação, ninguém entrará no reino de Yahweh. Então, existe uma purificação. Aí dizem que a salvação é gratuita. Ela é gratuita em certo sentido, mas em certo sentido não. Por que ela é gratuita só em um certo sentido? Porque ela não sai, você não precisa pagar para ser salvo. Como os pastores e padres e anciões da questão do Brasil, pega rios de dinheiros aí, dizendo que você tem que dar dízimo, tem que dar oferta, senão você não é salvo. Isso é mentira, se inventaram. Nessa parte é gratuito, não existe. Mas qual é a parte que você tem que pagar? Você vai ter que sair da impureza. E para sair da impureza, tem um preço. Qual é o preço? Se limpar. E para se limpar tem sofrimento. Por isso que eu vou ter que sair primeiro. Depois que eu estiver fora total, aí eu vou tirar a Sara. Aí nós vamos dar instruções, depois que a gente sair, nós vamos instruir as pessoas que querem sair. Porém, não são todos que vão conseguir sair. Eu estou sabendo de cada 100 que aceitar Yahweh, apenas 7 vai conseguir sair. E os demais vão perder a salvação? Não. Os demais vão ser levados para um lugar aqui embaixo mesmo, nesse planeta, fora desse mundo que vocês conhecem, tá? Que isso aqui é enorme. Nós estamos utilizando aqui só 4% desse lugar onde nós estamos, entendeu? Então, o que acontece? Vai ser levado para um lugar onde não vão as pessoas que não aceitaram Yahweh. Vai ficar lá nesse lugar só aqueles que aceitaram Yahweh.
E lá eles vão passar por uma purificação, porque não conseguiram utilizar o corpo para se purificar, vai se purificar de outra forma. Você que não é o teu corpo é ouro. E ouro se purifica onde? No fogo. Eu acho melhor você utilizar o teu corpo de forma correta para se purificar agora do que ter que ir para um outro sistema sem corpo carnal se purificar pesado. Mas aí depois da purificação, você nasce em nosso meio e prossegue conosco. Prossegue com nós. Tá. 2 fatores. Quem aceitou Yahweh não perde a salvação. Porém, existem 2 fatores. Quem conseguir se purificar, que vai ser só 7%, fica sem vir a óbito e vai viver aqui por mais de 1000 anos. E os que não conseguirem essa purificação total vão para um outro local levado por Yahweh para acabar de purificar lá, passar a purificação lá, para depois vocês voltarem junto conosco. E a pessoa, aí, essa aqui eu estou dizendo de quem aceitou Yahweh. Agora, e quem não aceitou Yahweh? Como é que é a situação? O cidadão está lá na Igreja Católica, ou na Assembleia, ou na Cristã do Brasil, ou em outra qualquer, ou no Maometismo, ou no Budismo, seja onde for. Ou no Islamismo, não importa. Se ele ou ela é uma pessoa de boa postura, mesmo na enganação, mas é de boa postura, não gosta de ver maltratando os animais, não gosta de viver de roubar, de ladrões, não gosta de malfeitores, não vive estrupando. São pessoas que estão ali naqueles rituais enganados, mas não são maldosas. Essas pessoas não são salvas, vão ser salvas sim no futuro, porém elas vêm a óbito e vão para um outro local, só onde tem essas pessoas bem intencionadas. Já é um outro processo. E aí passará um longo processo em que, sem conhecer o nome Yahweh, não existe salvação. Não. Então elas vão ter que chegar no conhecimento da verdade que é Yahweh. Tá. E os malvados, os perversos, os estrupadores, os bandidos e tal enrolados, vão para um outro lugar onde só tem eles. Aí o restante eu não posso contar. Ok? Então, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? Os primeiros que entrarem agora na purificação total, conseguirem se purificar total agora. Ele ressuscitou, saiu do sistema satânico. Ele saiu da cadeia alimentícia, saiu da cadeia alimentar. Ficou solto. E aí reina-se com Yahweh, fazendo um bonito trabalho para Yahweh. Não quero ser enfadonho. Vou agora para... Eu irei falar nesse vídeo, eu vou falar do filho pródigo, mas eu não falei do filho pródigo no vídeo anterior, sim, mas o que eu vou dizer aqui eu não disse lá. É pesado, hein? Vocês vão ouvirem o que vocês jamais imaginaram. Vamos lá. Observa, a palavra do filho pródigo Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E aqui escreve dias, poucos tempos, aqui escreve dias que é derivado de diabo. Vou ler da forma que está. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Veja bem, são 2 filhos. E um pede, isso aqui é uma parábola, gente. Um pede ao pai dele que queria a herança dele. É o que colocaram aqui. E o pai dele partiu a herança para os 2. E o filho mais novo pegou a sua herança e foi para uma terra longínqua.
uma terra bem longe, e lá desperdiçou tudo o que tinha. E depois, e veja bem, aí o versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentarem porcos. Versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17, e caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra, aqui se coloca o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja bem o que eu vou dizer para vocês agora. Quem é Satanás? Você sabe? Não. Satanás é um sistema. O nome do sistema é Satanás. Digamos assim, uma grande empresa, uma grande multinacional. Ela tem empresas no mundo inteiro. Ela tem filiais no mundo inteiro, né? Aquela filial pertence a quem? A empresa X. Então, esse povo que está, por exemplo, a Assembleia de Deus, pertence a quem? Ao sistema Satanás. É uma filial. A Cristã do Brasil pertence a quem? Ao sistema Satanás. É uma filial do sistema Satanás. O Maometismo pertence a quem? A Satanás. É uma filial do sistema Satanás. Quem plantou o sistema Satanás no mundo? O judeu. E a Igreja Católica prosseguiu com o implante deles, enganando o povo. É profundo, tá? Olha, conversando com uma freira, eu fiquei abismado com uma informação que eu jamais imaginava. O que essa ex-freira me disse me chocou. Sou sincero a vocês. Ela disse que quando uma mulher vai para o convento, ela tem que fazer um juramento de pobreza. Olha bem, ela tem que fazer um compromisso de ser pobre, de pobreza. Por isso que eles escreveram na Bíblia, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ó, o reino do céu mesmo, que o reino do céu é o mesmo reino do inferno, porque céu é derivado de Seol, inferno. No caso, teria que ser bem-aventurado aqueles que prosperam, porque deles é o reino de Ial. Tá. Mas vem cá, se os pobres ganham o reino do céu, como diz eles, que o reino do céu é bom, e por que eles ficam pedindo dinheiro a rodo? Ó, o Vaticano não cansa de pedir dinheiro. O Vaticano é ouro puro e campanha de devoto é uma extorquindo do povo. Eles vendiam no passado as indulgências, que era uma carta confessional, não importava a situação da pessoa. Se ele comprasse aquela carta ali, o valor era de acordo com a condição financeira da pessoa. Se a pessoa tivesse bom capital, era caríssima aquela carta. Ele fazia uma confissão ali, ou seja, ele comprou um pedaço do céu, como dizem eles. E aí ele podia aprontar o que fosse, que a salvação dele estava garantida. É o cúmulo. Daí o que essa freira, ex-freira, me relatou, assim, que quando ela descobriu que o Vaticano não era o que ela imaginava, ela abandonou. Mas para abandonar, ela disse, lá é assim, se você está lá dentro, você conseguiu uma casa, você adquiriu um carro e etc., ao sair, você tem que sair, deixar tudo
que é o compromisso de pobreza que você fez. Você vai sair? Vai. Tem que deixar tudo aqui. Você vai sair sem nada, só com a roupa do corpo. Será que é boazinha essa igreja católica apostólica romana? Tem tanta gente boa dentro dessas igrejas, enganados. Dá dó da população. Mas essa é a verdade, que eles não dizem para ninguém. Mas então, voltando ao filho pródigo. Então, Satanás é o sistema implantado. O maometismo é uma filial do sistema Satanás. O budismo já é uma outra filial do sistema Satanás. Aí, o que essa ex-freira me disse, que ela estava lá no sistema Satanás, que a Igreja Católica é uma filial do sistema Satanás. E daí que acontece? Aí ela me disse que ela, quando descobriu que o Vaticano era podre, ela saiu procurando salvação, recurso. Ela me disse que batizou nas águas 6 vezes. Ia para a igreja, agora é interessante, né? Está lá na Igreja Católica, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vai para a Assembleia, a Igreja Católica, esse batismo lá é furado, não vale. Tem que ser mergulhado do rio. Batiza de novo. Aí sai de lá, vai para a Cristã do Brasil, nenhum dos dois presta. O bom é a Cristã do Brasil, você tem que batizar de novo. Aí mergulha o cidadão de novo. Você vai lá para Deus é amor. Não, esses batismos é tudo furado, o nosso que é o verdadeiro. Aí mergulha de novo. Agora, interessante que ela batizou 6 vezes. Diz ela que quando ouviu o meu primeiro vídeo, ela chorou e falou, agora encontrei a verdade, que eu andava procurando. Ela chorou e disse, agora encontrei a verdade. E agora ela entrou no verdadeiro batismo, no 7º batismo. Qual é o verdadeiro batismo? Batismo em água, meu irmão. Inventaram. O verdadeiro batismo é você abandonar tudo que é errado e mergulhar na verdade. Você se batizou. A verdadeira circuncisão é você abandonar o que é errado e aderir a algo, a verdade por completa. Aí você circuncidou. Agora precisa cortar prepúcio de menino ao 8º dia, como diz o judeu? Esses judeus são satânicos. Agora, interessante, é que eu vou falar para vocês, que lá no encontro que tivemos no Paraná, semana que passou, um cidadão foi lá, e ele chegou lá, no final da gravação, ele pediu que queria falar comigo. Aí ele disse, olha, eu tenho umas perguntas para lhe fazer. Pois não, meu irmão, sinta-se à vontade. Aí ao perguntar, eu falei para ele das entidades satânicas que governam. A cada lugar ele trabalha de uma forma. Na Assembleia de Deus tem um grupo de entidades que não tem corpos carnais, que utilizam eles, falam língua estranha, tarará e papapá. Pode ver que a língua estranha que fala lá, fala também na Assembleia de Deus, mas o ritual já é outro grupo. Tá? Aí a mesma língua estranha que fala lá na Igreja Católica, mas já é outro sistema de grupo. Mas pode ver que todos estão no Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, só trocou a coleira, mas o cachorro é o mesmo. Só mudou a coleira, o cachorro é o mesmo, a coisa é séria. Então, o que acontece? Daí o ex-maçônico falou, eu falei para ele, você sabia que Salomão, colocaram na Bíblia que Salomão é o homem mais sábio do mundo. Pelo contrário, Salomão é o maior feiticeiro do mundo e ele é o fundador da maçonaria. O ex-maçônico disse sim, inclusive o que é mais lido dentro da maçonaria são os 72 livros de Salomão. Eu falei que são os 72 judeus, os 72 judeus septuagitas, né, que são os cabalistas, foram eles que fizeram a cabala, e são chamados judeus letrados. Ele falou, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu disse, mas como eu não estudei essas coisas? Acorda, gente, a verdade chegou. Quer abraçar a verdade não tem rituais de culto nenhum. Nós não cultuamos a Satanás.
nós servimos a Yahweh, e Yahweh nós servimos a ele no silêncio. Colocaram na Bíblia, quando quiseres orar, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai em secreto. Mas vem cá, orar é falar com Deus horas? Eu não vou falar com Deus horas nenhum. Mas qual é o correto? Você não abrir a boca para conversar com Yahweh. Não precisa. Você apenas, na sua mentalidade, não precisa nem pedir, basta pensar profundo naquilo que você deseja. Se os seus pensamentos for de acordo com o seu caminhar, vai ser atendido. Se você estiver procurando, ainda que você estiver errado ou errada, se você estiver na intenção de consertar e viver uma vida de forma correta, seus pensamentos vão ser atendidos. E de forma natural as coisas vão acontecer na cabeça de vocês. Eu quero contar uma situação para vocês, eu resolvi contar. Eu estou nesse momento na casa de um engenheiro automotivo. Eu vou contar uma situação aqui, eu não gosto de estar falando muito, eu fico calado, as pessoas dizem assim, esse homem não tem poder, esse homem não tem capacidade, mas será que não tem? Ou será que eu tenho que usar a forma que Yahweh me mostra para fazer o trabalho? Faz favor, Dani, vem até aqui, por gentileza. Eu vou contar algo que aconteceu aqui nesse lugar. Olha, aqui está o Dani, é o proprietário daqui de onde eu estou, ele é engenheiro automotivo. O que acontece? O Denner trabalhou muitos anos, como é o nome da empresa, Denner? Inalfa. Inalfa? Isso. É uma empresa que fabrica peças, né, para veículos? Peças para veículos. Ok. Aí o que acontece? Ele foi despedido dessa empresa um certo tempo, né, Denner? Isso. E daí, na idade dele, quantos anos você tem, Denner? 55. 55 anos, hoje eles não dão trabalho para pessoas nessa idade. Eles estão sempre priorizando a dar trabalhos para pessoas mais novas. Tá. E daí, Dênio colocou currículo para todo quanto é lado e nada, né, Dênio? Isso. Nada. Aí ele falou assim, olha, Juarez, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na minha propriedade rural, cultivando uma coisa aqui, outra ali, e vou ficar quieto. Ok, ouvi isso e não disse nada. Aí eu estava aqui na casa dele, não lembro se no mesmo tempo, acho que foi depois, uma outra viagem que eu vim aqui. Aí eu fui para ali, para aqui, tem um local aqui, e tem uma floresta. No terreiro da casa mesmo, eu olhei para a floresta, sem abrir a boca, conversei com o Yahweh, concernente a ele, mais ou menos 1 minuto. E saí de lá, chamei ele e falei, Dani, vai mudar a tua história agora. Eu conversei com o Yahweh, e Yahweh me ouviu, e as portas vão se abrir para você e vai resolver essa situação. 3 tempos depois, que você chama de dia, a empresa ligou para ele, foi assim, Dani? Contratou ele de volta, apareceu outras empresas ligando para ele, não foi, Dani? Apareceu várias empresas ligando para ele, hoje ele ganha R$30 mil por mês. Ok? Mas será que Yahweh me atende ou não? Ok? Pode ficar à vontade, meu irmão. Eu não vivo falando essas coisas, mas eu sei o que falo. Eu sei o que falo. Não estou inventando. Agora, quem achar que eu estou brincando de bolinha de gude, está enganado. Mas vamos voltar à história do rei Léo, o reino de Satanás. Veja bem, Satanás é o sistema implantado no mundo. Mas vem cá, eu fiz vistas grossas um longo tempo, porque vocês, no meio, aparecem pessoas já querendo ser mensageiros, já querendo ser pregadores, e querendo ser utilizados por Yahweh, e Satanás usa eles e faz um piseiro, rolo. O sistema satânico utiliza eles. Mas aí a gente deixa eles armarem a arapuca para depois ela pegar eles mesmos. Ou seja, fazerem a armadilha para depois eles mesmos entrar debaixo da armadilha. Olha o que eu vou dizer agora. Quem é o rei Léo? O rei Léo
era um dos filhos, o filho mais moço, que pediu a sua herança ao pai. Me diga uma coisa, ele rebeliou contra o pai, mas como? Olha só o que eu vou dizer. Vamos lá, vamos para a parábola. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. O rei Léo pediu a Ialro, porque ele vivia com Ialro, ele era grande com Ialro, mas ele quis montar um reino semelhante a Ialro, da forma dele. Ele achava que ele tinha capacidade de montar um reino melhor ainda, ou semelhante, mas ele queria ser um governo poderoso e queria ser também louvado, né? Aí Ialro permitiu, mas ele não forçou não, ele pediu para Ialro um reino. Não é como estão dizendo por aí. Eu falei o que vocês falavam, fazendo vistas grossas, para depois pegar vocês, para deixar os sábios aí. Então, olha bem. Olha, a parábola do filho pródigo é Lucas, capítulo 15, versículo 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele partiu por eles a fazenda. Fazenda que inventaram. Ele pediu para montar um reino. Observa que são 2 e o outro também recebeu para montar um reino. Só que olha, e poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo absolutamente. Ou seja, desperdiçou todos os seus conhecimentos. Então, o que acontece? O rei Léo, ele pediu a Ialro que ele queria montar um reino. Aí Ialro falou, monta, só que não vai dar certo. Não, mas vai, porque eu tenho conhecimento, então vai. Mas já estou te dizendo que não vai funcionar. Mas na cabeça dele funcionaria. E aí foi aonde ele convidou 200 seres importantes para ajudar ele a montar o reino. E esses 200 seres importantes foi fazendo a cabeça de um e de outro, de um e de outro, de um e de outro. Aí, quando ele conseguiu ganhar essa população que está aqui no mundo, e falou, agora vocês descem, vai montar seu reino. Chegando aqui embaixo, nada funcionou como ele pensava. E aí o que acontece? Hoje esse rei Léo está arrependido. Aí cumpre-se, ó. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Olha o descontrole que está aqui no mundo hoje, a fome. Fome que eu estou falando de verdade, de realidade, de conhecimento. Ele agora está passando necessidade de realidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Pode ver que todo mundo xinga a Satã. Ninguém dá nada para ele. As pessoas que estão louvando a ele, estão louvando camuflada porque está enganada, mas se souber quem é ele mesmo, fala assim, não, eu quero é meu Ialro. E caindo em si, e disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O que acontece? O rei Léo veio e montou o reino dele. O reino dele não deu certo. Quem está fazendo essa bagunça hoje não é o rei Léo mais.
Não, o Rei Leão não faz bagunça. Ele veio com o plano dele de montar um reino perfeito como o reino do pai. Ele não veio montar reino bagunçado. Só que o povo que ele trouxe é que bagunçou. Ele não conseguiu dominar o povo. E aí o povo extrapolou e começou a roubar, e começou a fazer isso, e começou a fazer aquilo. Esses seres guerreiam entre eles. Observa o que eu vou dizer. Ninguém no mundo faz nada sozinho. Existem seres invisíveis que utilizam as pessoas para fazerem as coisas. Vou dar um exemplo aqui, tanto do lado A como do lado B. Observa, vou usar uma coisa bem simples aqui para vocês entenderem. Olha, as músicas que os cantores no Brasil e fora do Brasil cantam, quem dão essas músicas para eles? Os seres invisíveis, oposições a Yahweh. Que essas músicas são louvores ao reino Satanás. Tá. Mas eles, para fazer uma música, eles levam tempo, tem que copiar palavra por palavra, demora. Tem música que leva anos para fazer a música. Como eu ouvi um relato de Roberto Carlos, que ele e o Erasmo Carlos demorou não sei quantos anos para fazer uma música. Depois da música pronta, eles vão ter que achar ritmo, colocar na música, colocar a música. Olha, o tom tá. Porque o Juarez Cardoso Vital pega um violão a qualquer momento e canta e toca se existir a música. E não canto uma, canto 10, 20, 30, 100 se eu quiser. Porque os seres que estão comigo são perfeitos e são mais fortes. Eles me dão essas músicas. Não é que eu sou sábio, que eu sou melhor do que ninguém. Eu sozinho não tenho. É tanto que antes de 2018 eu não conseguia cantar nada. Só depois que eu gravei o primeiro vídeo YHWH e o Absurda Religião que eu comecei a cantar. E tocar. Também não tocava nada, não. E nunca estudei música. Os irmãos que lidam comigo, como o Cezinha e o Oldemir, eles falam que eu sou músico e dou chapéu nos músicos sem nunca ter estudado música. Se você der um tom, eu já tiro na altura. Eu canto sem violão, sem nada, falo, eu vou cantar em menor, e sai a música em menor. E daí? Porque quem está comigo é mais forte do que os que estão com eles. Então, o que acontece? A história do Rei Léo é essa, gente. Quem está fazendo a bagunça são esses seres. Por exemplo, o Putin, que já morreu. Putin não existe mais. Tem um sósia lá dizendo que é o Putin. Tá? Eu tenho certeza do que falo. Tá. Mas o sistema Putin quer governar o mundo. Tá. Mas me diga uma coisa. Mas esse sistema Putin está sendo governado por quem? Por seres invisíveis. Agora eles querem poder, eles são oposições a eles mesmos, virou um caos. Tá. Aí você pega Israel, o Benjamin Netanyahu, que você chama de Benjamin, lá não tem J. Tá. Ele quer governar o mundo. Israel quer governar o mundo. Já são outros seres governando eles. Os seres do Putin são uns, os do Israel já é outro. Né? Os Estados Unidos, o Trump, quer governar o mundo, já são outros seres que utilizam o Trump. Seres invisíveis que não têm corpos carnais. E assim vai no mundo inteiro essa situação. O Líbano, a mesma coisa. O Hamas, a mesma coisa. A facção criminosa, eles querem governar. Os políticos querem governar. Ou seja, é uma trama de seres invisíveis no mundo. E eles agora cairão todos por terra. Eles não vão muito longe. Na verdade, esses seres humanos que estão no mundo são todos irmãos. Não era para estar fazendo guerra, soltando mísseis e bombardeando o seu semelhante. Isso está acontecendo porque eles estão cegos. Porque se eles conhecessem o que eu conheço, jamais faria tal coisa. Ok? Contei apenas parte da história, porque não posso contar toda a história do Rei Léo agora. Ok? Mas Yahweh está com a gente. Eu quero deixar aqui
Um forte abraço aos irmãos, às irmãs, os meninos e as meninas no Brasil e nos demais países, porque no mundo inteiro tem pessoas me acompanhando e eu quero que vocês possam crescer, florescer e frutificar. Até mais, que vocês possam, daqui para frente, caminhar e viver em tranquilidade com o nosso Pai e Alvo. Que assim seja. Tem alguma coisa a dizer, Sara? Eu estou alegre, estou satisfeita com o que estou ouvindo. E o que eu entendi aqui, não quero falar, e que eu preciso conversar contigo, é de forma pessoal nós dois. Então, assim, o reino está bagunçado, mas vai ser consertado. O nome do reino vai mudar, o filho mais novo vai se entregar. Eu não vou falar mais nada, não. E o mais velho vai governar. E o mais velho vai governar. Ok? Entendeu? Vamos em frente? Um abração a todos. Até mais. Que assim seja. Até breve, né? Até o próximo vídeo.